Estamos de volta com o programa Perfil Regional, que hoje recebe aqui o pastor Alvim, ele que é pastor na Igreja Batista Vale das Bênçãos e tem feito um trabalho fantástico aqui na cidade de Formiga. Pastor, a gente estava falando no bloco anterior, as pessoas têm muita dificuldade às vezes em entender certas coisas. Por exemplo, o batismo. As pessoas criticam às vezes que não conhecem, falam assim, mas vem cá, a pessoa já foi batizada quando criancinha, por que ela vai para a igreja evangélica, ela tem que batizar de novo? Queria que você desse essa explicação para as pessoas que estão nos assistindo. O problema foi que transformaram o batismo num cerimonialismo, né? E na verdade o batismo ele não é um cerimonialismo. Biblicamente falando, a palavra batismo, que é uma palavra de origem grega, que quer dizer baptizo, ela vem da palavra imergir, mergulho, né? O batismo é para quê? Para o arrependimento, é para aquela pessoa que já se arrependeu dos seus pecados. Então, o próprio Jesus, quando ele foi batizado com quase 30 anos de idade. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, fala disso. Então, Jesus foi batizado com quase 30 anos. Por que ele não foi batizado quando bebezinho, então? Por quê? Porque ele não tinha conhecimento do que era certo e do que era errado. João Batista, quando ele batizava as pessoas, está escrito nos Evangelhos que as pessoas vinham ter com João Batista confessando seus pecados. Então, a gente vê que o batismo é para quem? É para quem tem noção do que é certo e do que é errado. E a partir de hoje faz uma opção pelo certo. Então, o nosso batismo, eu também fui batizado quando bebê, quando criança, só que eu não lembro. Eu também acredito que você não lembra e ninguém se lembra. Então aquele batismo não tem essa validade diante de Deus. Ele tem quando a pessoa reconhece o seu pecado e diz, agora eu preciso batizar. Eu preciso ser uma nova criatura. Então o que acontece? Essa Entra pessoa... a criatura velha e sai justamente a criatura nova. É um simbolismo, né? Lá em Romanos capítulo 6 fala de sorte como nós somos batizados no sepultamento de Cristo. Ou seja, o batismo é um símbolo de um sepultamento. Aquele velho homem, adúltero, pecador, roubador, brigão, mentiroso, ele está sendo sepultado ali nas águas. E agora está ressurgindo uma nova criatura. Ou seja, a partir de agora ele não tem pecado? Não, ele continua pecando. Não existe diferença. Eu continuo pecando, você continua pecando. Todos nós temos pecado. Só que existe uma diferença. Existe a diferença entre o pecado na vida de um cristão e o pecado na vida de uma pessoa que não teme a Deus. O pecado na vida de um cristão, ele é um acidente. É como você bater o martelo no prego e errar e acertar o dedo. Ninguém faz isso de propósito. Assim é o pecado na vida daquele que teme a Deus. Enquanto que aquele que é ímpio, que não tem temor de Deus, ele tem prazer no pecado. Ele gosta do pecado. Essa é a diferença. Então, a partir do momento que você foi batizado, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Pastor, eu presenciei uma discussão entre um espírita e um evangélico. Ele disse assim, quer dizer, pastor, que se o Fernandinho Beiramar se arrepender amanhã e aceitar Jesus como Senhor Salvador e pedir perdão dos seus pecados, ele está salvo? O pastor falou, está salvo. Mas isso é muito incoerente. Ele tem que fazer o seguinte, ele tem que, na concepção dele, ele falou que o Fernandinho Beiramar teria que nascer de novo, reencarnar e vir sofrer, pagar pelos seus erros em outra vida para depois ser salvo. Aí o pastor foi e falou para ele assim, você lembra dos dois ladrões do lado de Jesus? Um pediu para ele se salvar e salvar os dois lá. Se ele era Deus, então por que você não desce daí e salva você e a nós? O outro falou assim, que negócio é esse? Esse aí não tem culpa não, nós merecemos estar aqui. Mas esse aí não tem culpa não. Senhor, lembre-te de mim quando estiver no paraíso. O que Jesus fez? Na mesma hora ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele aceitou Jesus, arrependeu e foi salvo. Foi salvo na mesma hora. Ele não precisou nascer de novo, apanhar na vida, para reencarnar, nascer de novo, reencarnar, pagar pelos seus erros para depois ser salvo. Eu acho uma explicação fantástica desse pastor. Não, com certeza, mesmo porque nós não podemos julgar as pessoas. Hoje você fala do Fernandinho Beiramar, mas naquela época nós tínhamos um apóstolo Paulo, que era terrível. Quantas pessoas Paulo conseguiu? A Bíblia diz que o Paulo, antes de ser o apóstolo, ele era o Saulo. Ele consentiu na morte de Estevão, um homem santo de Deus. Ele perseguiu os cristãos. A vida dele era matar cristão. E ele se arrependeu, não só foi salvo, como é o grande nome do Evangelho hoje, na Bíblia Sagrada, né?
E por outro lado também, essa questão aí de que eu tenho que morrer para pagar e nascer para pagar pelos meus pecados, isso é contraditório. Você sabe por quê? Por exemplo, um dia eu perguntei, alguém falou assim, aquela pessoa ali, ele é um mendigo, porque ele foi muito ruim no passado, e agora ele está pagando os pecados dele. Aí eu falei, então quer dizer que se ele está pagando os pecados dele, se esse é o karma dele, então eu não posso fazer uma boa obra com ele. Eu não posso ajudá-lo, eu tenho que deixar ele sofrendo, porque ele está pagando os pecados. Está vendo como é que é contraditório isso? Então quer dizer, se todo mundo que está sofrendo está pagando pelo que fez no passado, então a gente não pode ajudar ninguém, porque não podemos atrapalhar esse processo. Essa profecia vai ser descumprida, né? Não, e é um processo que nunca vai ter fim. Exato. Nunca vai ter fim. Pastor, nós estamos com um tempinho meio curto, eu achava que a gente devia fazer até mais programas para a gente conversar mais. Mas, rapidamente, o que é uma tarefa difícil para ser pastor? Olha, hoje o ministério pastoral, ele é muito amplo, né? Antigamente, falava, o que é pastor? A obrigação do pastor era ir lá no púlpito, pregar o evangelho e fazer umas visitas para suas ovelhas e acompanhar o seu povo. Mas hoje é muito mais que isso. Hoje o pastor ele acaba se transformando num homem com múltiplas ações, né? Além de você ter um bom conhecimento bíblico, você tem que saber pregar a palavra de Deus, você tem que cuidar do seu rebanho. E cuidar do rebanho é cuidar como se cuida da família, né? Apacentar é estar perto das suas ovelhas. Eu costumo dizer que o bom pastor é aquele que tem cheiro de ovelha, né? É aquele que tem cheiro das suas ovelhas, porque ele visita, ele conhece, ele sabe das dificuldades. E mais do que isso, entra o lado social. Hoje o pessoal chega na igreja e fala, eu quero ouvir uma boa música. Então você tem que ter aquelas habilidades para ter um bom ministério de louvor. Mas na minha opinião, por mais que eles tentem esticar o ministério pastoral hoje para que tenha título de um bom pastor, eu penso que o bom pastor é aquele que Jesus Cristo ensinou a fazer. É aquele que tem 100 ovelhas e 99 delas estão firmes, estão bem, e uma está ali passando problema, e ele larga as 99 para cuidar daquela, para dar assistência para ela, e sempre acreditar nela, que ela um dia vai superar, que um dia ela vai reerguer novamente para estar dentro do aprisco de Jesus Cristo. Qual que é o sonho do pastor Alvim? O meu sonho é ver, dentro da Cidade Formiga, é ver a Cidade Formiga salva em Jesus Cristo. É ver todas as pessoas aceitando a Jesus, sabe? O meu sonho é de estar dentro de um ônibus na Cidade Formiga. O pessoal ri quando eu falo isso. E você pisar no pé de uma pessoa, ônibus lotado, você pisar no pé de uma pessoa, a hora que você olhar para ele te xingar, ele, ao invés de xingar, fala, glória a Deus, aleluia, meu irmão. Então, esse é o meu sonho, é de ver uma cidade salva, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Pastor, a gente sabe, né, que tem várias pessoas nos assistindo agora que estão passando por problemas familiares, filhos passando por problema de droga, problema de casamento com o marido, problema com a esposa, e problema de enfermidade, problema de saúde, né? O câncer que está muito forte na nossa região principalmente. Enfim, tem pessoas passando por problemas financeiros. Eu gostaria que o senhor rapidamente fizesse uma oração para essas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, quero orar por você nesse momento, mas antes de orar eu quero te dizer uma coisa. Se os seus problemas são grandes, maior é Deus para te dar a vitória. Então, busque no Senhor, creia, porque a fé remove montanhas. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui no programa Perfil, trazendo essa palavra às pessoas que estão nos assistindo. E agora eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre nesse lar, que o Senhor entre nessa família, na vida dessa pessoa, e tudo aquilo que oprime, que deprime, que angustia, que entristece, que abate essa pessoa, eu repreendo agora no precioso sangue de Jesus e ordeno em o nome de Jesus que saia da vida e da casa dessa pessoa para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigado e que Deus continue abençoando o senhor e sua igreja. Eu que agradeço pela grande oportunidade que você me deu de estar aqui com você, e sempre que precisar, estaremos aqui. Conversamos aqui com o pastor Alvim, ele que é pastor na Igreja Batista Vale das Bênçãos, aqui na Cidade Formiga, para Mercês. Um abraço para você que está sempre ligadinho conosco. O programa Perfil Regional fica por aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo programa com mais um convidado especial.